Revista Espírita 1859, ano 2, agosto de 1859, número 8, parte C. Jornal de Estudos Psicológicos, volume 2. Palestras familiares de além-túmulo. Voltaire e Frederico. Diálogo obtido através de dois médiuns que serviram de intérpretes a esses espíritos na sessão da Sociedade a 18 de março de 1859. Perguntas prévias a Voltaire. 1. Em que situação vos encontrais como espírito? Errante, mas arrependido. 2. Quais as vossas ocupações como espírito? Rasgo o véu do erro que em vida supunha ser a luz da verdade. 3. Que pensais em geral dos vossos escritos? Meu espírito estava dominado pelo orgulho, pois eu tinha a missão de dar um impulso a um povo na infância. Minhas obras são a consequência disto. 4. Que direis particularmente do vosso Joana d'Arc? É uma diatribe. Fiz coisas piores. 5. Em vida, o que pensáveis do vosso futuro depois da morte? Ora, eu não acreditava senão na matéria, bem o sabeis, e ela morre. 6. É reis ateu no verdadeiro sentido do vocábulo? Eu era orgulhoso, negava a divindade por orgulho, com o que sofri e do que me arrependo. 7. Gostaríeis de conversar com Frederico, que teve a gentileza de atender também nosso chamado? Esta palestra seria instrutiva para nós. Se Frederico quiser, eu estou às ordens. Voltaire. Meu caro monarca, vedes que reconheço os meus erros e que estou longe de falar como nas minhas obras. Outrora dávamos o espetáculo das nossas torpezas. Agora somos obrigados a dar do nosso arrependimento e do nosso desejo de conhecer a grande e pura verdade. Frederico. Eu vos supunha menos bom do que realmente sois. Voltaire. Uma potência que somos obrigados a adorar e reconhecer em toda a sua soberania, força nossa alma a proclamar para aqueles de quem talvez abusamos uma doutrina inteiramente oposta àquela que professávamos. Frederico. É verdade, meu caro Arouet, mas não finjamos mais. Seria inútil, pois cairão todos os véus. Voltaire. Deixamos tantos desastres atrás de nós que muitas lágrimas nos serão precisas a fim de obtermos o perdão e sermos absolvidos. Nunca estaríamos demasiado unidos a fim de fazermos esquecer e reparar os males que causamos. Frederico. Confessemos também que o século que nos admirava foi muito pobre quanto ao julgamento e que bem pouco é preciso para fascinar os homens. Nada mais que um pouco de audácia. Voltaire. Como não? Fizemos tanto tumulto em nosso século. Frederico. Foi esse tumulto que, caindo de repente num completo silêncio, nos atirou na reflexão amarga, quase no arrependimento. Eu choro a minha vida, mas como me aborreço de não ser mais Frederico, e tu, de não seres mais o senhor de Voltaire. Voltaire. Falai então por vós, majestade. Frederico. Sim, eu sofro, mas não o repitas mais. Voltaire. Então abdicai, mais tarde fareis como eu. Frederico. Não posso. Voltaire.
Pedi-me que seja vosso guia. Sê-lo-ei ainda. Tratarei somente de não vos transviar no futuro. Se puderdes ler, procurai aqui o que vos possa ser útil. Não são as altezas que vos interrogam, mas espíritos que buscam e encontram a verdade com a ajuda de Deus. Frederico. Tomai-me então pela mão, traçai-me uma linha de conduta, se o puderdes. Esperemos, mas será para vós, quanto a mim, estou muito perturbado, e isso já dura há 1 século. Voltaire. Ainda me excitais a vontade de ter o orgulho de valer mais do que vós. Isso não é generoso. Tornai-vos bom e humilde, para que eu mesmo seja humilde. Frederico. Sim, mas a marca que a minha condição de majestade me deixou no coração impede-me sempre de humilhar-me como tu. Meu coração é firme como um rochedo, árido como um deserto, seco como uma arena. Voltaire. Serieis então um poeta? Eu não conheci esse vosso talento, Senhor. Frederico. Tu finges, só uma coisa eu peço a Deus, o esquecimento do passado, uma encarnação de prova e de trabalho. Voltaire. É melhor. Uno-me também a vós, mas sinto que terei de esperar muito tempo a minha remissão e o meu perdão. Frederico. Bem, meu amigo, então oremos juntos uma vez. Voltaire. Eu faço sempre, desde que Deus se dignou levantar para mim o véu da carne. Frederico. Que pensas destes homens que nos chamam aqui? Voltaire. Eles nos podem julgar e nós não podemos senão humilhar-nos perante eles. Frederico. Eles me atrapalham e os seus pensamentos são muito diversos. Pergunta a Frederico. Que pensais do Espiritismo? Sois mais sábios do que nós. Não viveis 1 século após o nosso? E embora no céu, desde então, apenas acabamos de entrar nele. Pergunta. Agradecemos por terdes querido atender ao nosso apelo, bem como ao vosso amigo Voltaire. Voltaire. Viremos quando quiserdes. Frederico. Não me evoqueis muitas vezes, não sou simpático. Pergunta. Por que não sois simpático? Eu desprezo e me sinto desprezível. 25 de março de 1859. Evocação de Voltaire. Falai. 2. Que pensais de Frederico agora que ele não está mais aqui? Ele raciocina muito bem, mas não quis explicar-se. Como vos disse, despreza, e esse desprezo que tem por todos o impede de se abrir, temendo não ser compreendido. 3. Então teríeis a bondade de completar isto dizendo-nos o que ele entende pelas palavras desprezo e me sinto desprezível? Sim, ele se sente fraco e corrompido, como todos nós. Talvez compreenda ainda mais do que nós por ter abusado mais que os outros dos dons de Deus. 4. Como considerais quando monarca? Hábil. 5. Julgai um homem de bem? Isto não me pergunta. Não conheceis as suas ações? 6. Poderíeis dar-nos uma ideia mais precisa do que fizeste das vossas ocupações como espírito? Não. A todo instante de minha vida descubro um novo ponto de vista do bem. Tento praticá-lo ou antes aprender a praticá-lo. Quando se teve uma existência como foi a minha, há muitos preconceitos a combater, muitos pensamentos a repelir ou mudar completamente antes de alcançar a verdade.
7. Desejaríamos que nos fizesseis uma dissertação sobre um assunto de vossa escolha. Podereis fazê-lo? Sobre o Cristo, sim, se o quiserdes. 8. Nesta sessão? Mais tarde, esperarei outra sessão. 8 de abril de 1859. 1. Evocação de Voltaire. Aqui estou. 2. Tereis a bondade de nos fazer hoje a dissertação que prometestes? Posso fazer o que prometi, apenas serei breve. Meus caros amigos, quando eu estava entre vossos pais, tinha opiniões, e para sustentar e a fazer prevalecer entre os contemporâneos, muitas vezes simulei uma convicção que realmente não possuía. Foi assim que, querendo atacar os defeitos e os vícios em que caía a religião, sustentei uma tese que hoje estou condenado a refutar. Ataquei muitas coisas puras e santas que a minha mão profana deveria ter respeitado. Assim, ataquei o próprio Cristo, esse modelo de virtudes sobre-humanas. Sim, pobres homens, nós nos igualaremos talvez um pouco com o nosso modelo, mas nunca teremos a dedicação e a santidade que ele demonstrou. Ele estará sempre acima de nós, porque ele foi melhor antes de nós. Ainda estávamos mergulhados no vício da corrupção e ele já estava sentado à direita de Deus. Aqui, perante vós, eu me retrato de tudo quanto minha pena traçou contra o Cristo, porque eu amo, sim, eu o amo. Sentia não ter podido fazê-lo ainda. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nota. Conforme anunciamos, a partir de hoje publicaremos o Boletim dos Trabalhos da Sociedade. Cada número conterá o relato das sessões do mês anterior. Esses boletins darão apenas um ligeiro resumo dos trabalhos e da ata de cada sessão. Quanto às próprias comunicações nelas obtidas, bem como as de fonte estranha que forem lidas, sempre as publicamos integralmente, desde que ofereçam algo de útil e instrutivo. Continuaremos a fazê-lo, lembrando, como fizemos até agora, a data das sessões em que foram dadas. A abundância de matéria e a necessidade de classificação, por vezes, obrigam a inverter a ordem de certos documentos. Isto, porém, não tem consequências porque mais cedo ou mais tarde eles encontrarão o seu lugar. Sexta-feira, 1º de julho de 1859. Sessão particular. Assuntos administrativos. Admissão do Sr. S., membro correspondente de Bordeaux. Adiamento até mais amplas informações da aceitação de 2 membros titulares apresentados a 10 e 17. Designação de 3 novos dirigentes para as sessões gerais. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão de junho. Comunicações. O Sr. Allan Kardec anuncia que esteve com o Sr. W., filho de Boulogne-sur-Mer, do qual tratou na revista de dezembro de 1858, a propósito de um artigo sobre o fenômeno bicorporeidade, o qual ele confirmou o fato de sua presença simultaneamente em Boulogne e em Londres. Carta do Sr. S., correspondente em Bordeaux, contendo minuciosos detalhes sobre interessantes manifestações e aparições de seu conhecimento pessoal por parte de um espírito familiar. Esta carta está publicada neste número, assim como a evocação feita sobre o assunto. O Dr. Morrer presenteia a sociedade com 2 cantatas
de cuja letra é autor, intituladas Itália e Veneziana. Conquanto as produções sejam completamente estranhas ao trabalho da sociedade, estas aceita com reconhecimento e agradece ao autor. O Sr. Th. observa a propósito da comunicação de Cristóvão Colombo, obtida na sessão anterior em suas respostas relativas à sua missão e a dos espíritos em geral, parecem consagrar a doutrina da fatalidade. Vários membros contestam essa consequência das respostas de Cristóvão Colombo, de vez que a missão não tira a liberdade de fazer ou não fazer. O homem não é fatalmente impelido a fazer tal ou qual coisa. Pode acontecer que, como homem, se comporte mais ou menos cegamente, mas, como espírito, tem sempre a consciência do que faz e fica sempre senhor de suas ações. Supondo que o princípio da fatalidade decorresse das respostas de Colombo, isto não seria a consagração de um princípio que em todos os tempos foi combatido pelos espíritos. De qualquer maneira, seria apenas uma opinião individual. Ora, a sociedade está longe de aceitar como verdade irrefutável tudo quanto dizem os espíritos, pois sabe que estes podem enganar-se. Poderia muito bem um espírito dizer que é o Sol que gira em redor da Terra, o que não seria mais verdadeiro pelo simples fato de vir de um espírito. Tomamos as respostas pelo que elas valem. Nosso objetivo é estudar as individualidades, seja qual for o grau de superioridade ou de inferioridade. Assim, adquirimos o conhecimento do estado moral do mundo invisível, não dando nenhum crédito às doutrinas dos espíritos, senão quando estas se acomodem à razão e ao bom senso, e quando nelas realmente haja luz. Quando uma resposta é evidentemente ilógica ou errônea, concluímos que o espírito que a deu está ainda atrasado. Eis tudo. Quanto às respostas de Colombo, de modo algum implicam a fatalidade. Estudos. Perguntas sobre as causas do prolongamento da perturbação do Dr. Glower, evocado a 10 de junho. Perguntas sobre as causas da dolorosa sensação física produzida sobre o filho do Sr. W., filho de Boulogne, pelos espíritos sofredores. Perguntas sobre a teoria da formação dos objetos materiais no mundo dos espíritos, tais como vestimentas, joias, etc. Sobre a transformação da matéria elementar pela vontade do espírito. Explicação do fenômeno da escrita direta. Vide nosso artigo precedente, página 228. Evocação de um oficial superior morto em Magenta, segunda palestra. Perguntas sobre certas sensações de além-túmulo. Propõe o Sr. S. que se evoque o Sr. M. desaparecido há um mês, a fim de saber dele se está vivo ou morto. Interrogado a respeito, São Luís diz que tal evocação não pôde ser feita, que a incerteza reinante sobre a sorte desse homem tem um objetivo de prova e que mais tarde, por meios ordinários, saber-se-á o que aconteceu. Sexta-feira, 8 de julho de 1859. Sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Comunicações. Leitura de 2 comunicações espontâneas obtidas pelo Sr. R., membro titular. Uma de São Luís, encerrando conselhos à sociedade quanto ao modo de apreciação das respostas dos espíritos, outra de Lamennais. Serão publicadas no próximo número. Leitura de uma notícia sobre o diácono Paris e as convulsionárias de Saint-Médard, preparada pelo Comitê de Trabalho como matéria de estudo.
O senhor Didier, membro titular, relata curiosas experiências por ele feitas sobre a escrita direta e os admiráveis resultados obtidos. Estudos. Evocação do guia ou espírito familiar da senhora Mali, de Border. A propósito da notícia transmitida pelo Sr. S. sobre as manifestações produzidas em sua casa e lidas na sessão anterior. Evocação do Sr. K., morto a 15 de junho de 1859, no departamento de Sartre. O Sr. K., homem de bem, muito esclarecido, era versado em estudos espíritas e a evocação feita a pedido de parentes e amigos constatou a influência desses estudos sobre o estado de despreendimento da alma após a morte. Além disso, revelou espontaneamente o fato importante das visitas espíritas noturnas entre espíritos de pessoas vivas. Deste fato decorrem graves consequências para a solução de certos problemas morais e psicológicos. Sexta-feira, 15 de julho de 1859. Sessão particular. Leitura da ata dos trabalhos da última sessão. Assuntos administrativos. A pedido de vários membros e considerando que muitas pessoas estão ausentes durante a estação, propõe o presidente que, conforme o uso estabelecido em todas as sociedades, seja determinado um período de férias. A sociedade decide suspender as sessões durante o mês de agosto, restabelecendo a sexta-feira, 2 de setembro. O senhor C.R., secretário adjunto, escreve pedindo a sua substituição, motivada por novas ocupações que lhe não permitem assistir regularmente ao começo das sessões. Sua substituição será feita oportunamente. Comunicações. Leitura de uma carta do Sr. Jobá, de Bruxelas, presidente honorário da sociedade, que dá conta de alguns fatos relativos ao espiritismo e oferece à sociedade uma canção intitulada O Canto do Zuavo, que lhe foi inspirada pela evocação do zuavo de magenta, publicada na revista de julho. Ela foi cantada no Teatro de Bruxelas. O fim dessa canção, na qual se desdobra a inspiração espiritual do autor, é mostrar que as ideias espíritas têm o efeito de destruir as apreensões da morte. O Sr. D. relata novos fatos de escrita direta por ele obtidos no Louvre e em Saint-Germain. Vide artigo, página 228. Leitura de uma carta dirigida ao presidente a propósito do temporal de Solferino. O autor assinala vários outros fatos análogos e pergunta se não existe algo de providencial nessa coincidência. Na segunda palestra, com o oficial superior morto em Magenta, o assunto foi tratado prolixamente. Aliás, essa palestra será objeto de um exame mais minucioso. Carta da senhora L., na qual alude a uma mistificação de que foi vítima por parte de um espírito malévolo que se dizia São Vicente de Paulo e que a enganou com uma linguagem aparentemente edificante e minuciosos detalhes sobre ela mesma e a sua família, a fim de a induzir a atitudes comprometedoras. Pela própria carta, a sociedade reconhece que aquele espírito tinha revelado sua natureza por certos fatos que não permitiriam nenhuma dúvida a respeito. Estudos. Problemas morais e questões diversas, sobre o mérito das boas ações, tendo em vista a vida futura, sobre as missões espíritas, sobre a influência do modo ou do desejo de morrer, sobre os médios intuitivos. Perguntas sobre visitas espíritas noturnas entre pessoas vivas. Evocação do diácono Pares. Evocação do falso São Vicente de Paulo, espírito mistificador da senhora L.
Sexta-feira, 22 de julho de 1859, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Comunicações. Leitura de uma comunicação particular do Sr. R., membro titular, sobre a teoria da loucura, dos sonhos, das alucinações e do sonambulismo pelos espíritos de François Arago e São Vicente de Paulo. Essa teoria é um desenvolvimento racional e científico dos princípios já emitidos sobre esta matéria e será publicada no próximo número. O Sr. R. comunica fato recente de aparição. Refere-se este ao Sr. Furni. No dia 16 de julho, sábado, em que foi enterrado este último, à noite o Sr. Furni se apresentou à esposa do Sr. R., com o aspecto que tinha em vida, procurando dela aproximar-se, enquanto outro espírito, cujo rosto ela não pôde distinguir, o segurava e procurava afastá-lo. Comovida por essa aparição, cobriu os olhos, mas continuou a vê-lo como antes. No dia seguinte, aquela senhora, que, como o marido é médium escrevente, pôs-se a traçar convulsivamente caracteres irregulares que pareciam formar o nome Furni. Realmente, respondeu outro espírito interrogado a respeito, e o Sr. Furni queria comunicar-se com eles, mas no estado de perturbação em que se encontra, mal se reconhece, e acrescentou que seriam necessários mais 8 dias para o evocar, a fim de que pudesse manifestar-se livremente. O Dr. V. comunica um fato de previsão espírita, realizado em sua presença, e tanto mais notável quanto mais rara é por parte dos espíritos, a precisão das datas. Há 6 semanas, mais ou menos, uma senhora de suas relações, ótimo médium psicógrafo, recebeu uma comunicação do espírito de seu pai. De repente e sem provocação, este último pôs-se a falar espontaneamente da guerra da Itália. A propósito, perguntaram-lhe se ela acabaria logo. Ele respondeu: a 11 de julho será assinada a paz. Sem ligar importância a esta previsão, o Sr. V. encerrou a resposta no envelope lacrado e o remeteu a uma terceira pessoa, recomendando não o abrisse antes de 11 de julho. Sabe-se que o acontecimento se realizou como fora anunciado. É digno de nota que, quando os espíritos falam de coisas futuras, o fazem espontaneamente, sem dúvida porque consideram útil fazê-lo. Entretanto, jamais o fazem quando a isto são provocados por um motivo de curiosidade. Estudos. Problemas morais e perguntas diversas. Questões complementares sobre os méritos das boas ações, sobre as visitas espíritas, sobre a escrita direta, questões sobre a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza, como as tempestades e sobre as atribuições de certos espíritos, questões complementares sobre o diácono Paris e as convulsionárias de Saint-Médard. Revocação do general Rocher. Ao Sr. L. de Limoges. Pedimos à pessoa que teve o trabalho de nos escrever de Limoges, indicando interessante documento relativos ao espiritismo, a fineza de facilitar nosso contato direto com ela, a fim de podermos responder às perguntas que nos deu a honra de dirigir. A falta de espaço nos impede a publicação de algumas passagens de sua carta. Allan Kardec.